Glass Onion, Um Mistério Knives Out, ou simplesmente Glass Onion, é um filme de comédia, drama e mistério de 2022, dirigido e escrito por Rian Johnson. O detetive mundialmente famoso Benoit Blanc parte para uma aventura para desvendar um mistério envolvendo um bilionário e seus amigos. Acredito que podemos começar pelo melhor acerto do filme, a fotografia, que é visualmente linda, conseguindo capturar belos momentos, utilizando de vários planos geral, ou seja, um enquadramento mais aberto para filmar esses acontecimentos, e também é utilizado para mostrar os cenários e para retratar a solidão ou vazio. Mas essa fotografia também ajuda muito narrativamente. Por exemplo, plano detalhe são muito utilizados, ou seja, um enquadramento focando apenas um único objeto para enfatizar o que está sendo mostrado. Primeiríssimo plano também são bastante utilizados, ou seja, um enquadramento bem fechado dos ombros para cima, geralmente utilizado para revelar emoções e reações dos personagens. Nesse caso, bastante utilizado com a personagem Andy, já que ela é uma peça fundamental do desenrolar da trama. O contra-plongé, ou seja, a câmera filma de baixo para cima, nesse caso, deixando os personagens mais imponentes. Geralmente o Miles, o chefão da ilha, é filmado assim, já que ele se sente superior em relação aos outros e todos dependem dele. Também podemos notar alguns movimentos de câmera interessantes para revelar algo ou um personagem. Também é utilizado para intensificar algum momento. Desfoque e foque da câmera também são bastante utilizados para essas revelações. A direção de arte também é fenomenal, consegue retratar muito bem a personalidade dos personagens através de figurinos, objetos e cores, os tornando diferentes um dos outros. Por exemplo, a Claire, uma política, usa roupas mais formais e em tons pastéis, como se vivesse uma vida mais monótona, sem grandes emoções. Lionel, o cientista, em seu laboratório utiliza cores acinzentadas e pratas, mas saindo de lá, ele utiliza outras cores, como se estivesse querendo mudar o rumo da sua vida. Bird, uma ex-modelo, utiliza de cores vibrantes e coloridas, e está sempre rodeada dessas cores, como se sua vida fosse alegre e uma verdadeira loucura. Duke, um streamer, ele utiliza de cores pretas ou figurinos que remetam a algum animal, além de sempre carregar uma pistola, mostrando o macho alfa que tanto tenta ser. Andy está triste, isolada e sozinha, então a primeira vez que a vemos, ela está em um lugar todo bagunçado, fechado, escuro, como a sua vida. Um detalhe que me chamou a atenção é como o diretor utiliza da comédia visual, ou seja, piadas sem a necessidade de usar palavras, e o diretor cria bons momentos engraçados utilizando dessa técnica, como a repetição do movimento da câmera, efeitos sonoros e pessoas ou objetos entrando ou saindo de quadro. O roteiro é inteligente e usa disso para criar um mistério. O filme convida o espectador a imergir nessa história e, junto ao protagonista, ficar procurando pistas e descobrir quem é o culpado dessa trama. Mas ele é um pouco lento para começar a engatar nesse mistério. Demora precisamente 1 hora para acontecer algo relevante desse crime, pois o roteiro prefere focar nos personagens e seus relacionamentos. E isso não é um erro, mas deixa o longa com um ritmo mais lento. Até vemos algumas cenas que estão lá mais para despistar o espectador do que para ser algo fundamental para a história. O Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig, está mais uma vez excelente no papel. Ele é carismático, divertido, engraçado e conseguimos conhecê-lo um pouco melhor, mas é uma pena que ele perde o protagonismo no terceiro ato. E já falando um pouco sobre a atuação, todos estão muito bem no papel, mas é uma pena que alguns personagens são praticamente descartados ao decorrer da história, como o assistente interpretado pelo Ethan Hawke, que aparece por 1 minuto e nunca mais aparece. Eu diria que a obra tem 2 grandes plot twists, ou seja, uma reviravolta na trama, que sem dar muito spoilers, eu não gostei de nenhum dos dois. Achei uma resolução muito simples e conveniente para a história. As piadas funcionam, mas algumas são bem forçadas e repetitivas, principalmente envolvendo pessoas famosas. Do either of you two want to do a session or what?
I'm on the clock. No, not right now. Falando um pouco sobre a montagem, ela é ótima, com cortes rápidos, ajudando nesse dinamismo e nessa loucura proposta pelo diretor. Podemos observar a utilização de algumas técnicas como a montagem alternada, ou seja, assistimos a acontecimentos em lugares diferentes em simultâneo, criando uma conexão entre as cenas, nesse caso, mostrando algumas revelações ou até mesmo os colocando no mesmo plano, para criar um dinamismo melhor para a sequência. Voltando um pouco para falar sobre o roteiro, uma das escolhas que não gostei foi de como as novas informações são contadas, praticamente em flashbacks, ou seja, voltamos na história para vermos acontecimentos que já aconteceram, que não seria problema algum se fosse de uma forma mais resumida e dinâmica. Até poderia ser interessante por nos apegarmos mais aos personagens, conhecendo um pouco mais sobre a história deles, mas esse processo dura mais de 30 minutos, o que diminui e muito o ritmo do filme. Acredito que poderiam ter tirado ou resumido muitas partes na edição. E não somente nesse grande flashback, acredito que a edição poderia ter retirado uns 20 minutos do total, inclusive na introdução, porque algumas sequências poderiam ser resumidas de uma forma muito mais prática. A trilha sonora é sensacional, encaixa perfeitamente com esse longa e sua proposta, mas ela não é tão presente ou impactante na obra, o que é uma pena, mas tudo certo. Rian Johnson é diretor e roteirista do projeto, assim como do primeiro, Entre Facas e Segredos, mas sua direção vem ganhando destaque em Hollywood. Dirigiu Looper, Assassinos do Futuro, Star Wars, Os Últimos Jedi e dirigiu alguns episódios de Breaking Bad, inclusive o tão memorável episódio da mosca. E Rian está virando uma referência dos filmes whodunit, ou seja, um subgênero caracterizado por ser um mistério com o intuito de surpreender o espectador, com uma grande revelação improvável. Glass Onion é um filme muito divertido. Não sou o maior fã de comparações, mas eu diria que ele é pior do que o primeiro na maioria dos aspectos. Mas ainda assim, é um bom longa do gênero, é misterioso, engraçado, exagerado e, claro, memorável. Caso queira ver Glass Onion, tem um link na descrição do vídeo mostrando onde você pode encontrá-lo para assistir. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. Unfortunately, this crime clashed with the presence of Benoit Blanc.